Olá, meu nome é Maria Júlia e hoje o nosso grupo vai apresentar um roteiro sobre o diagnóstico em saúde da cidade de Santana de Cataguases, porque é essa cidade que nós iremos apresentar o nosso trabalho final. O nosso grupo é o grupo 1. Ele é composto pela Gabriela, pelo João, pela Lívia, por mim, Maria Júlia, pela Paula e pelo Tiago. A gente vai falar um pouco sobre o tópico de identificação e caracterização do município, em que, de início, a gente tem o histórico, e basicamente nossa cidade, Santana dos Cataguases, é uma cidade bem pequena, como vão falar por conseguinte, e se caracteriza por mais ou menos 3 mil habitantes, então seu histórico, na verdade, ele é rodeado pela história da cidade vizinha, em que é o Cataguases, e o seu histórico basicamente é de que a cidade de Cataguases foi sendo formada e, através de doações de terras para a Igreja Católica, duas senhoras, precisamente Ana Leonor Armelina da Silva e Francisca Chaves de Jesus, doaram então essas terras para a Igreja Católica e assim foi criando um povoado. E aí, ao longo do tempo foi crescendo, crescendo ao ponto de tornar uma cidade. E vale lembrar que ela foi emancipada em 1962, então precisamente ela possui mais ou menos 60 anos. O que, se for ver, é uma cidade bem recente, né, comparada a algumas outras, principalmente Juiz de Fora, que é bem antiga, não me lembro precisamente da data, mas é bem mais atual, bem mais atual não, desculpa, bem mais antiga, foi fundada bem anteriormente do que Santana de Cataguases. Então, anteriormente, quando era povoado até menos, até vila, o nome era chamado como Ribeirão do Cágado. E como eu havia dito, ela era distrito de Cataguases, mas assim foi crescendo e ela foi emancipada e assim se tornou uma cidade independente e levou o nome agora e é conhecida agora como Santana de Cataguases. Bom, dando continuidade à parte de identificação e caracterização do município, eu trouxe mais alguns pontos aqui para explicar como é que é o município de Santana de Cataguases. Então, ele é localizado na mesorregião da Zona da Mata e ele está através de uma rodovia a 325 quilômetros da capital, que é Belo Horizonte. Então, é relativamente perto. E outros pontos que a gente trouxe aqui também é a área da cidade, a população no último censo e a densidade demográfica. Como são números, eu vou ter que acabar lendo aqui. Então, a área do município é de 161,486 km². No último censo, que foi em 2021, a população estimada foi de 3.909 pessoas e a densidade demográfica, então, pelas contas, acaba sendo de 22,43 habitantes por quilômetro quadrado. Vou falar um pouco sobre a educação no município de Santana de Cataguases. Lá tem apenas duas escolas, sendo que uma é do ensino fundamental e a outra é do ensino médio. E estão matriculados nessas escolas cerca de 478 alunos. A gente não encontrou taxa de analfabetismo em pessoas a partir de 15 anos. E lá a taxa de escolarização é de 100% de jovens de 6 a 14 anos de idade. Falando um pouco sobre os indicadores socioeconômicos do município, lá a base da economia gira em torno basicamente de micro e pequenas empresas, destacando-se também a área de laticínios e confecção de roupas. O salário mensal médio é cerca de 1,6 salários mínimos, o que equivale a R$ 1.939,12. A população ocupada é cerca de 11,4%, o que equivale a 444 pessoas. O PIB é cerca de R$ 11.767,31. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDHM, é 0,694 em 2010. E o IDI a gente não encontrou dados. No município de Santana de Cataguases, também a gente fez o levantamento do território e o ambiente. E a gente trouxe a taxa de esgotamento sanitário, que foi de 84,6%. A taxa de arborização das vias públicas também foi alta,
de 94,5%. E também, por último, a taxa de urbanização de vias públicas foi de 71,7%. Sobre a análise situacional, né, da pirâmide etária dos anos 2000, e a gente percebe que essa pirâmide etária dos anos 2000, ela tem um formato de pirâmide ainda, mas assim, já não é mais exatamente uma pirâmide. Isso significa que o número de nascidos de 0 a 4 anos, no caso, ele já reduziu um pouco, e outras partes da pirâmide, como por exemplo de pessoas de 15 a 19 anos, ela já teve um aumento maior. Também é importante a gente ver que o número de pessoas de 45 a 49 anos também aumentou, de 50 a 54 anos. Então você vê que a pirâmide em si, ela vai começando a perder o seu formato de pirâmide, aquele formato em que muitas pessoas nasciam e acabavam morrendo cedo. Agora é importante a gente notar que, em comparação com a pirâmide etária de 2010, essa pirâmide etária de 2010 ela já perde muito mais esse formato de pirâmide, porque a gente vê justamente isso, a questão de que o número de nascidos, por exemplo, de 0 a 4 anos, ele já diminuiu muito, e agora a vida das pessoas, né, a longevidade, aumentou bastante. Você vê que agora existem mais pessoas de 80 a 84 anos, de 85 a 89 anos, e a gente começa a perceber essa modificação nessa faixa etária, em que ocorre menos nascimentos e a longevidade ela começa a aumentar. Isso também se deve a do cedo. Agora é importante a gente notar que, falando um pouquinho sobre a análise situacional também da mortalidade infantil total, a gente percebe o seguinte, que a taxa de mortalidade para pessoas até 1 ano de idade, né, em 2011 e 2019, ela, para Santana de Cataguases, ela estava bem alta em relação a Minas Gerais e outros lugares do Brasil. Você vê que em 2011 ela estava em 21,74, já em outros lugares estava batendo em 13,09. Esse aumento também foi muito grande em 2012, que a gente vê que o número de Cataguases, ele, assim, é totalmente diferente dos outros locais de Minas Gerais, por exemplo, ou mesmo do Brasil, porque ele bate em 52,63%. Já em outros locais, esse número está em 12,72%. Então, assim, é um número muito discrepante. Falando um pouquinho sobre análise situacional também da mortalidade, um dado importante que eu trouxe em relação a isso também foi que esse gráfico sobre o percentual de mortalidade infantil até 1 ano também, só que por causas evitáveis. Então, são causas que às vezes elas poderiam ser evitadas e diminuir muito esse percentual, que a gente viu que ele é muito discrepante de outros lugares do Brasil. Por exemplo, aqui a gente vê que em 2015, por causas evitáveis, ocorreu um percentual de 100% da mortalidade infantil, e a gente vê que em outros locais esse valor ele foi de 63,81%. Ou novamente isso ocorre em 2016, em que 100% das causas de mortalidade infantil eram evitáveis, e acabou que em outros lugares esse número foi de 63,28%. Outro dado importante é sobre a morbidade, em que aqui eu trouxe os números de óbitos, e a gente vê que em 2006 esse número foi de aproximadamente 26 óbitos, e esse número ele diminuiu muito em 2008, só que ele voltou a crescer em 2010, e ele teve um pico em 2015, em que esse número de óbitos ele chegou a 40, e depois novamente ocorreu uma redução, e agora ele praticamente se mantém estável entre 2019 e 2020 em cerca de 34 a 33%, 33 números de óbito. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o terceiro tópico, né, que é em relação à saúde. O município de Santana de Cataguases, ele conta com uma unidade somente de atenção primária para 3.909 habitantes. Isso dados do IBGE, né, de 2021. E é o único centro que eles têm para buscar esses atendimentos, né, visto que para atendimentos mais elaborados, mais complexos, eles tendem a ir às cidades vizinhas, que são maiores, né, como Cataguases, por exemplo. Nesse centro de saúde, atendidas especialidades de clínica geral, pediatria e ginecologia, mas também tem cuidados de odontologia, enfermagem e farmácia. Nestes centros, que é o único centro de saúde que eles têm disponível no município,
atuam também outros programas do SUS, como, por exemplo, a AMA, que é a Assistência Médica Ambulatorial, o ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, e o PSF, que é os Programas de Saúde da Família, que também são contemplados na atenção básica, na atenção primária. Em relação a esses dois últimos programas, de PSF e do ESF, vale ressaltar que são ações feitas que visam atingir toda a comunidade, né, como, por exemplo, combate à AIDS, combate ao tabagismo, ao alcoolismo, e também eles desempenham outras funções mais voltadas para o campo, né, como visita nas casas para recolhimento de dados de saúde e também o atendimento de pacientes que estão impossibilitados de ir até o centro de saúde, né, por uma limitação física, psicológica, né, enfim. E, por fim, a gente falar um pouco sobre o programa, né, estadual de rede de farmácia de Minas, né, que no estado já vem ganhando bastante importante, né, muito significativo para que os estabelecimentos de saúde recebam os medicamentos que são providos, né, pelo SUS. E no município de Santana de Cataguases, esse programa ele chega mais através das farmácias populares e não tanto nos centros de saúde, visto que lá só tem um, né, centro de atenção primária. Mas as farmácias populares dão conta de suprir a demanda da cidade, né? E com o abastecimento mais enfático do programa Rede Farmácia de Minas, a gente destaca que eles procuram, né, na cidade vizinha, na maior cidade vizinha, que é Cataguases, que conta com 3 unidades dessa iniciativa estadual, né, da Rede Farmácia de Minas, que a partir de 2020 que foi estabelecido na cidade.